Amém. Oh, glória. Como é bom poder retornar a essa casa. Estou feliz de estar aqui. Em tão pouco tempo, me sinto honrada. Essa igreja tem abençoado muito a minha vida. Vocês têm povoado os meus pensamentos. Vocês são diferenciados. Deus abençoe. Bispo JB, Bispa Dirce, que você é muito fechamento. Bispa Dirce, você é muito top. Você não tem noção de quem você é. Ela é muito gente boa. Deus abençoe, viu? Obrigada pelo carinho, pela consideração com que tem tratado eu, minha mãe. Muito obrigado, viu? Bispo JB, meu sonho hoje, quando eu sair daqui, é descobrir o seu nome. Você acredita que eu não sei? Eu só falo JB, mas eu não sei como ele é tão conhecido. Eu fico sem graça de perguntar. João Batista? Que top! Feliz de estar aqui hoje na igreja do Bispo João Batista. Bispo, Deus abençoe sua vida, viu? Eu me sinto honrada de estar perto. O senhor é uma referência e eu espero poder voltar aqui outras vezes até perder o nervoso de ministrar com ele aqui. Até que isso aconteça. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. O Senhor colocou no meu coração uma palavra de discernimento para essa noite. Se você tiver discernimento, você tem tudo que você precisa para cumprir sua jornada de maneira bem sucedida, viu? Glória a Deus. Mateus capítulo 25. Glória a Jesus. Versículos 1 em diante. Quem encontrou pode dar um amém? Amém. Diz assim o texto sagrado. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? Quantas virgens? 10. E as 10 são o quê? Ficou na dúvida? As 10 são o quê, gente? Que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, em outras versões vão dizer loucas ou nécias. E 5 eram prudentes. As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, não seja caso que falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Diga amém por essa palavra. Diga graças a Deus por essa palavra. Amém, glória a Deus. Deus me deu uma direção aqui nessa palavra, nessa noite, para três apontamentos que tem o poder de que se a gente conciliar isso na nossa vida, nós teremos a garantia não só de um início bem-sucedido, de um meio a despeito das adversidades bem preparado, mas sobretudo um final esplêndido. São apenas 3 coisas. Quantas coisas? Olha para alguém aí agora e diga só 3. Diga assim, não é possível.
Só 3? Só 3. O tempo, o sono e a espera. Perdão, o noivo. O tempo, o sono e o noivo. Essas 3 coisas são inevitáveis. Eu disse que essas 3 coisas são o quê? O que é inevitável? Não adianta. Não tem como. O que é inevitável? É o Thanos do Vingadores. Lembra daquela parte da cena onde voltam várias vezes? Ninguém aqui viu esse filme, não? Muita santidade, né? Eu sei. Tá bom. Inevitável. Aquilo que não pode ser mudado. Aquilo que não pode ser revertido. Preste atenção. Contra aquilo, ou diante, melhor dizendo, daquilo que é inevitável, você não luta contra, você luta com. Você tem que trazer o inevitável ao seu favor. Se você não pode arrebentar com ele, você precisa, no mínimo, não ser arrebentado por ele. E isso já vai ser uma grande vitória. Afinal, você está diante do que é inevitável. Imagina você diante do inevitável. Você dizer, diante da pergunta, e aí, você venceu o inevitável? E você dizer, não, eu venci com o inevitável. Imagine alguém perguntando para você, e aí, o inevitável passou por cima de você? E você responder, não, mas eu consegui contorná-lo. Você precisa compreender que existem algumas coisas na sua vida que não é lutando contra elas que você vai vencer. Tem muita energia nesse finalzinho de ano sendo desperdiçada, mal gasta, mal empregada, mal utilizada, porque você está querendo usar o que Deus te deu para combater o que Deus não te chamou para combater, para brigar contra coisas que estão posicionadas diante de você para te ensinar e não para te destruir. Mas de um tempo para cá, qualquer coisa que para no nosso caminho, por causa dessa desgraça, dessa doutrina triunfalista desde a década de 90 para cá, sobre a ideia de que a gente tem que vencer tudo, tem que arrebentar tudo, tem que estourar a boca do balão toda hora, estamos criando crentes mimados que não sabem o valor da humilhação no processo. O valor de um processo. E quanta energia que poderia estar sendo desenvolvida no progresso de um chamado, no crescimento de um ministério, no despertar do dom, no soprar de brasas que estão aguardando o vento de um grande avivamento, sendo desperdiçadas, porque de maneira mimada ou egocentrista, não aceitamos absolutamente nada que esteja diante de nós, porque consideramos que tudo que está diante de nós é um obstáculo a ser vencido, quando nem o rio que corre sem que ninguém possa impedi-lo para o mar, considera a pedra um obstáculo, mas o contorna até chegar no seu destino final. E é assim que os braços dos riachos vão tomando as formas mais bonitas, e a gente vai vendo a beleza da criação passando por cima de um avião. Tem pessoas que estão querendo correr como uma vala, entrar em algo como um funil, e estão perdendo a beleza do processo, porque acreditam que tudo que está diante deles é inimigo. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer, é professor, é professor, é professor. E a primeira coisa que veio para te ensinar hoje aqui, nessa parábola, é o tempo. Se puder aliviar para mim só um cadinho o compressor, deixar ele assim bem aberto, principalmente na hora que eu gritar. Não vai dar nada, tá tudo guardado, protegido, com oferta, dizimista fiel, não vai estourar, não vai estragar. Alivia aí para mim, por favor. Aliviou! Aliviou. Valeu. Ó! E dentro dessa parábola, a gente vai perceber muitos ensinamentos. Mas eu quero ser muito cirúrgica, porque vindo para cá, desde ontem orando, Deus falou assim para mim, irmãos, não é todo dia que Deus libera palavras tão específicas. Mas Deus falou comigo e Ele disse assim, nesta noite do Profetizando 2023,
eu estarei anulando sentenças do inferno e estabelecendo decretos divinos, eternos. Você recebe essa palavra? Você recebe? Ei, bata na mão de uns dois aí e diga: é noite de decretos. É noite de decretos. E tão bom quanto isso, Ele está anulando sentenças. É noite da anulação de sentenças. Agora cabe a nós o discernimento. Eu disse que cabe a nós o discernimento. Paulo disse que todos os dons Deus distribui a cada um conforme Ele quer. Foi o que ele disse quando se dirigia a carta à igreja de Corinto. Os dons Ele distribui a cada um conforme Ele. Mas o de discernimento, Ele diz: esse, busquem. Peçam. Sabe por quê? Eu vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Você pode viver sem visão. O que você não pode viver é sem discernimento. Você pode viver sem falar variedade de línguas. Eu não estou dizendo que é o que eu quero para você. Deus te guarde dessa geladeira. Mas você pode viver sem isso. Isso não influencia em nada a sua salvação, doutrina de fé, nada disso. Mas o que você não pode viver é sem discernimento. Sem discernimento você gasta energia, força motriz, força motora. Sem discernimento você queima combustível por causa de palha. E para palha nem precisa de combustível, é só deixar no sol que ela seca e queima sozinha. Mas a ausência do discernimento faz com que a gente se perca nessa jornada. Preste atenção. O Senhor Jesus, Ele trabalha com muitas parábolas ao longo da sua vida, explicando e falando coisas para pessoas muito simples. Para catedráticos também, mas a maioria do público de Jesus eram pessoas muito simples. E eu acho incrível essa capacidade de Jesus, porque eu tenho avaliado sabedoria com essa perspectiva, essa síntese de Jesus, essa capacidade de ser tão brilhante e conseguir explicar coisas eternas de maneira tão simples. E às vezes a gente é tentado a ostentar a vaidade do nosso conhecimento para que a glória seja nossa e não de Deus. E Jesus, Ele é totalmente desprovido, despretensioso. Diante de um público simples, presta atenção, Ele não tem sabedoria. O texto diz que quando o mundo foi formado, Ele estava lá, porque Ele é a sabedoria. E diante de tudo isso, Ele vai usar linguagem muito simples e dentro do contexto daquelas pessoas. Jesus vai falar de agricultura, Jesus vai falar de trigo, Jesus vai falar de joio, Jesus vai falar de casa edificada sobre a rocha. Jesus vai usar tantos argumentos e tantas palavras para fazer aquele povo compreender. Jesus não quer mostrar o quanto Ele sabe, Ele quer facilitar o quanto eles podem aprender. E isso é o que torna Ele, na sua humanidade, tão divino. Ele vai usar uma linguagem do dia a dia deles. Ele faz isso diversas vezes e essa é uma delas. E eu fico impressionada, porque quando eu estou meditando nesse texto e vejo Jesus fazendo igual a tia da salinha da escola dominical ou do espaço Kids, utilizando analogias totalmente acessíveis ao cotidiano dessas pessoas, eu vejo Ele fazendo isso com a gente para que a gente possa acessar coisas que, se não fossem assim, nós jamais entenderíamos. E aí, logo de cara, a primeira lição que o Espírito de Deus ministrou ao meu coração para que eu ministrasse ao seu, é que Jesus não tem a expectativa de ser admirado. Jesus não vive a sua jornada ministerial esperando fãs, esperando ser ovacionado. Jesus, Ele não está criando pessoas e desenvolvendo a mentalidade nelas e o entendimento nelas para que elas se tornem seus seguidores apenas, mas para que elas de verdade se tornem discípulos. Ele não quer apenas que elas saibam quem Ele é, porque senão vão fitar só no que Ele pode fazer, mas Ele quer que elas construam a sua identidade nele, a ponto de pensarem que a partir do momento que Ele faz, aprendendo com Ele, andando com Ele no nome dEle, eu posso fazer também. Jesus não está apenas promovendo reuniões motivacionais para que as pessoas tenham alegria de um dia, de uma semana ou da construção de um ano. Ele está estabelecendo um método exoperante. Ele está dando para elas uma forma de dar continuidade àquilo que Ele só está começando, a ponto dele mesmo dizer: não se maravilhem com o que eu faço agora, porque coisas maiores daquelas que vocês veem eu fazendo, vocês também as farão. Ele faz isso usando a simplicidade da construção de narrativa do dia a dia, porque Jesus não quer
ficar guardado, escute isso, dentro de uma mentalidade que tem um dia e hora específico para adorá-lo. Ele não quer ser como um dos ídolos constituídos por mãos de homens, aonde a gente determina que hora é dele e que hora não é, aonde a gente determina que hora falamos com ele e que hora não falamos. Ele quer alguém cuja manifestação viva revele a sua vontade, trabalhando, dirigindo, lavando louça, lavando roupa, pregando em cima do púlpito ou manobrando um carro no estacionamento. E para isso uma linguagem simples, uma linguagem que não está focada em ser aplaudido, uma linguagem que está focada em ser o mais claro e compreendido. Deus trouxe pessoas hoje aqui e Ele está dizendo diretamente: haverá relevância no seu ministério, haverá transferência da unção que você carrega, quando a sua ocupação for ser útil e não ser famoso, quando a sua ocupação for ser útil e não ser admirado. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios e ele percebe uma resistência daquela igreja em direção ao seu apostolado, porque os apóstolos haviam andado com Jesus e ele viu Jesus no reflexo de luz no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9, mas a igreja de Corinto tem resistência com ele, a ponto de dividirem ele, a ponto de ter que posicionar o seu apostolado. Ele afirma a Corinto como não tem necessidade de afirmar nenhuma outra igreja, e quando ele vai escrevendo a ela a fim de convencê-la, ele vai entregando para ela doutrina, razão, modo de viver, intenção e fé. Tem uma série de divergências teológicas, mas todos os teólogos cooperam com a seguinte opinião: que se por uma desgraça todo o Antigo Testamento e o restante da Bíblia se perdesse e só se sobrassem as cartas paulíneas, elas seriam o suficiente para que a igreja tivesse paradigma de vida, fé e salvação. Tamanha é a inspiração que Deus deu a esse homem. Agora esse homem está tentando convencer uma igreja que ele foi chamado para orientar, de que ele está preparado para isso, e diante disso ele vai disciplinar, ele vai exortar, ele vai ensinar, ele vai dizer como é que vai funcionar, mas ele encontra resistência do outro lado, a ponto de perceber que ele não é amado pelo povo que ele sofre por amor. Aí ele vai escrever algo que me chama a atenção, e ele diz assim: torno-vos a escrever as mesmas coisas que já vos disse antes, mesmo sabendo que quanto mais eu escrevo por amor de vós, menos amado sou de vós. O que ele está dizendo? Eu estou fazendo o que estou fazendo porque eu amo vocês, mas eu percebo que diante do que eu faço, vocês não veem que isso é amor. Por quê? Porque existem pessoas numa visão deturpada de amor, achando que amor é só beijinho, achando que amor é só abraço, achando que amor é só elogio, achando que amor é só curtida, é só seguidor, é só arroba, é só patrocínio, é só festa, é só tapinha no ombro e é só apoio. Mas Salomão vai deixar claro, e ele vai dizer: fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, mas quão doces são os lábios do falso quando ele beija. Então entenda, Paulo nessa escrita ele vai dizer: eu estou fazendo isso por amor, por mais que vocês não vejam o meu amor, só que o meu amor não vai me fazer deixar de escrever e de fazer o que eu faço por vocês. Pelo contrário, quanto menos amado sou de vós, mais me movo por amor de vós. O que ele está dizendo, gente? Ele está dizendo: Corinto, se prepara, que eu vou continuar te ensinando, eu vou continuar te exortando, eu vou continuar te disciplinando, e tudo isso é manifestação do meu amor. E Corinto, vocês podem ser em quantidade maior do que eu, mas eu tive a visão, eu fui escolhido. O que ele está querendo dizer? Eu não trabalho com a expectativa que vocês têm em mim, eu trabalho com a expectativa do chamado que Deus me confiou. Quando isso acontece, a opinião pública perde o poder sobre a tua vida. Quando isso acontece, o parente da tua casa, que pode ser o mais rico, e normalmente o mais rico é o que tem mais domínio de influência de opinião, ele perde a relevância da opinião, se você estiver em obediência ao chamado. Camila, eu não entendi. Vai entender agora. Deus está dizendo para mim e para você: eu quero que você se desacorrente, eu quero que você se livre do julgo de fazer tudo por expectativa alheia. O amor verdadeiro, ele ama muito mais ser útil do que ser aplaudido. Pergunte aos pais que educam os seus filhos em amor, pergunte às mães que educam os seus filhos em amor. Então veja, ele não trabalha com a expectativa que as pessoas colocam nele. Imagine Moisés no deserto, imagine ele sendo conduzido à medida que o povo vai tentando dissuadir ele da ideia de que Canaã é longe, ou de que não será possível entrar na terra prometida, ou de que de fato eles vão morrer ali porque não há água, não há comida, e parece que Deus falhou em todas as suas promessas. Imagine
se Moisés amasse mais ser ovacionado do que ser obediente. Imagine. Então toda a expectativa do reino de Deus, ela não funciona. E o exemplo disso é o próprio Cristo. Ela não funciona sobre a expectativa de que sucesso é apoio da maioria. Sobre a ideia de que caminho certo são os aplausos da maioria. No dia que o Senhor disse a Moisés, fala a rocha, e ele feriu a rocha 2 vezes, saiu água da rocha e o povo bebeu de toda forma. Diga para mim, saiu ou não saiu? Saiu ou não saiu? E o povo bebeu ou não bebeu? Vem, gente, lá atrás, bebeu ou não bebeu? E o povo ficou maravilhado. Moisés, você é o cara. Moisés, você é o líder que a gente precisa. Moisés, o povo ficou maravilhado, porque funcionou. Mas diga para mim, Deus estava maravilhado? Deus disse para ele, por causa disso, você não vai entrar na terra que eu jurei aos seus pais que entraria. Aquele que em tese, se fosse por mérito, mais mereceria entrar na terra, mas não entrou. Porque a quem muito Deus dá, muito Deus também cobra. E ele não entrou. Agora responda de novo. A água saiu ou não saiu? Mas o método foi correto? O método foi correto? Não é porque está dando certo que significa que Deus está apoiando. Não é porque está funcionando que significa que você está agradando a Deus. E quando é que a gente perde esse termômetro? Quando é que a gente deixa de compreender como o reino de Deus funciona e automaticamente como nós devemos funcionar dentro do reino de Deus? Quando começamos a comprometer a nossa responsabilidade com Deus, ligada à opinião das pessoas, ligada ao aplauso das pessoas. Mas hoje, com todo carinho, Deus está dizendo, porventura não sabeis que a amizade comigo é inimizade com o mundo? Ele está dizendo, ou você espera de mim, ou de nenhuma outra parte virá, ou você espera daqueles que te rodeiam, e aí você vai ter que aguardar quando eles quiserem, se gostarem. Mas eu vejo Deus despedaçando cadeias na nossa vida nessa noite e nos desobrigando e nos descomprometendo de toda a expectativa alheia e inclusive da nossa. Olha, meu Deus, jogando por terra nossos próprios ídolos, aqueles que levantamos no nosso próprio nome. John Piper vai dizer algo muito interessante e ele vai dizer assim: se o Deus que você diz adorar nunca discorda de você, ou seja, não te confronta, não diz que você está errado, mas só vive para suprir suas expectativas, ele diz assim, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo e chamando essa visão de Deus. Mas Deus está dizendo, por que isso acontece? Porque no reino você acha que tem que ser o melhor, que tem que ser o mais perfeito. Tem gente aqui que o coração pulsa por Cristo, que o coração pulsa por servir o reino de Deus, mas por que ainda não está servindo? E por que ainda não conseguiu entrar no reino? Não, porque quando eu for crente, eu tenho que ser melhor do que o fulano. Eu só vou ser crente depois que eu largar tal e tal coisa. Não, porque se é para ser crente, eu tenho que ser direito. Você adora a visão idealizada e perfeita que você montou de você mesmo no futuro. Quando eu largar tal coisa, quando eu deixar tal coisa, e o Senhor está dizendo, ora, sem mim, nada podeis fazer. Então Jesus, ele é completamente desobrigado disso. Ele está totalmente fora dessa expectativa. Meu irmão, você vai se tornar a pessoa que vai despertar o maior desejo de ser seguido, até por desconhecidos, quando você se desobrigar dessa expectativa que está gerando uma gangrena nos teus membros espirituais. Desculpa, mas eu vou falar rasgado. Deus está dizendo, existem pessoas aqui nessa noite que tem tudo para virar 2023 em 2022. Não, você não entendeu não. Eu vou falar de novo. Existem pessoas aqui nessa noite que tem tudo para virar 2023 em 2022. Camila, eu não entendi. Vai entender. Deus está dizendo, se você entender como funciona meu reino, você não vai precisar de 31 de dezembro para uma virada. A tua virada vai acontecer hoje, aqui e agora. Gente do céu, desobrigue-se. Desvencilhe-se. Dá uma olhada para quem está do teu lado e diga assim, rompa com você mesmo. De um tempo para cá você está mais aliançado contigo do que com Deus.
Você está achando que é teu braço, que é a tua perna, que é a tua voz, que é o teu jeito? Ah, porque se eu for ninguém vai, se eu não fizer ninguém faz, se eu não chegar ninguém chega. Você está pressionado, não é por causa do que Deus te confiou no reino, é porque você é mais exigente do que Deus. Você se tornou carrasco de si mesmo, carcereiro de si próprio, porque você se comprometeu, sabe com o quê? Com o teu padrão de perfeição, teu padrão de sucesso, teu padrão de relevância, teu padrão de dinheiro. Deus está dizendo, rompe com o teu padrão, a régua é minha. Vem comigo que eu vou te mostrar que eu tenho coisas impressionantes, das quais por mérito você jamais teria posse, mas por graça eu vou te fazer acessar algo extraordinário e sobrenatural. Mas você precisa se desobrigar. Desobrigue-se de agradar todo mundo toda hora. Olha aqui pra mim, para que tá feio. É feio quando profetas se tornam bajuladores. É feio quando líderes permitem com que seus liderados liderem em seu lugar. É feio quando filhos começam a dar lições a pais. Camila, mas às vezes o filho ensina, às vezes, se for via de regra, filhão, reveja seus conceitos de paternidade. Segura aí que a gente está só começando. Jesus era desobrigado disso. Por que o ministério de Paulo foi tão profícuo, tão bem sucedido? Porque ele também era desobrigado disso. E quando eu consigo, Camila, ter essa visão, quando eu entrego para Deus tudo que eu tenho, quem já entregou tudo que tem não tem medo de perder mais nada. Aí você se torna destemido. Deus trouxe pessoas hoje aqui, e o que Ele está dizendo é, eu não estou levantando covardes, eu estou levantando destemidos. Eu estou levantando destemidos, porque eu, Senhor, não vos dei espírito de temor e nem de medo. Eu não vos dei espírito de covardia. Se eu fosse você, eu já estava me arrumando na cadeira. Eu vos dei espírito de fortaleza. Oh meu Deus, diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Tem gente que entrou hoje aqui com o joelhinho batendo, mas assim diz o Senhor, se te mostrares frouxo na hora da angústia, a tua força será pequena. Firma teu joelho no chão que tua perna não treme. Busca o reino do céu e a sua justiça, e você não vai temer o que te possa fazer homem algum. Desobrigue-se. Que é que tem que agradar todo mundo? É essa neutralidade que abriu o ralo emocional da tua vida. E quem disse que você tem que você tem que segurar todas as tensões da família? Natal na tua casa, todo mundo se alegra, menos você. Porque você tem que ficar consertando o que aquela tia disse o tempo todo para o sobrinho não entender errado, para a mãe dele não se meter e isso vira briga. O Senhor está dizendo, você não é responsável pelo que fala a boca do outro. Camila, mas se eu puder ajudar, se você puder ajudar, ajude, mas não se mate por isso. Não destrua sua família por isso, não destrua seu casamento por isso. Mas sabe o que é isso? A necessidade de ser amado por todos. Você não pode ver o pau quebrar em lugar nenhum. Que você quer entrar. Quem disse que você vai resolver tudo, irmão? Você acha que isso é apenas motivação do pacificador? Não. Muitas vezes, isso é o orgulho travestido de falsa humildade. Porque não pode dar errado nada que você participa. Não pode acontecer nada de ruim aonde você está. Ih, eu vou falar um negócio que se eu fosse você eu não recebia, não. Deus está dizendo, tem pessoas aqui que a resposta eu vou trazer como trouxe para Jó no capítulo 38. Você está pensando que eu vou descer e conversar contigo? Eu vou descer no meio de um vento, de um redemoinho, e vou responder questionamentos enquanto eu desorganizo aquilo que você acha que está no lugar. Desobrigue-se. Jesus era completamente desobrigado disso. E dentro dessa perspectiva vai usar uma linguagem muito simples para falar de algo tão eterno, tão incrível, tão sobrenatural. A possibilidade de ser simples sem ser raso. E uma das maiores características daqueles que Deus está chamando é essa. Seja simples, mas não seja raso. Dentro dessa simplicidade, mas em profundidade, ele começa a dizer, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Quantas virgens? 10. Quantas virgens? 10.
todas são virgens, as 10. Mas você vai perceber que a castidade não livra 5 delas do declínio. Você vai perceber que a santidade, se eu pudesse aplicar a virgindade a isso, não livra elas do declive. Vão cair. São tão puras quanto as outras, tão castas quanto as outras, tão virgens quanto as outras, mas não vão participar das bodas. O que aparece aqui para mim e para você, sabe o que é? Não é como a gente começa que determina como a gente termina. E isso aqui é bom porque isso é para geral. Quem começou muito bem e está dizendo, uau, Camila, eu nunca me desviei. Camila, eu nasci num lar cristão. Camila, eu oro tanto, que quando eu vou abaixar para pegar um negócio no chão, eu tenho tanta intimidade com Deus, que Deus já me pergunta, que foi, minha filha? Nada não, Senhor, só vim desvirar o chinelo. Camila, eu tenho caminhado com o Senhor em santidade. Em verdade. Eu tenho sido fiel, ótimo, virgem, puro, santo, separado, consagrado, consciente. Mas veja, isso não vai determinar o declínio delas no final. Então isso serve tanto para quem começa muito bem. Começou muito bem, parabéns, mas não é isso que determina. Camille, para mim, que vim aqui hoje porque falaram, vamos embora lá. E eu vim. Estou tentando entender algumas coisas aqui. Eu comecei ontem. Tem alguém aqui que está dizendo, meu Deus, será que eu vou entender? Tu está entendendo tudo. Ali, está bem ali no meio. Mas eu não tô, já não está tarde demais, não. Já não estou velho demais, não. Não faz a menor diferença. A menor diferença. Porque como você começa, não tem o poder de determinar como será o seu fim. É visando isso que eu busco compreender. Por que Jesus não dizia, eu sou o destino, já que ele era? Eu sou a chegada, já que ele é o fim de todas as coisas. Mas ele não disse em momento nenhum, eu sou o final. Também não disse, eu sou o destino. Mas por algumas vezes disse, eu sou o... Não é o seu ponto de partida que determina a forma como você chega. E não é saber aonde você quer chegar que garante uma boa chegada lá. O pai de Abraão, por exemplo, Terá, quando decidiu sair da terra de Ur dos Caldeus, ele sabia onde ele queria chegar, Canaã. Mas o texto diz que ele passou por uma geografia que se chamava Harã. Harã, não por coincidência, era o nome que despertava a memória do filho caçula que ele enterrou. Ele quis sair da terra de Ur dos Caldeus justamente para não lembrar de Harã. Foi ali que o menino cresceu, foi ali que ele criou o menino. Quando o menino morreu, ele reuniu a casa inteira. Ele pegou Sara, pegou Abraão, pegou o seu neto Ló, e ele falou, vamos embora. E quando perguntaram para Terá, pai de Abraão, para onde nós vamos? Ele disse, nós vamos para Canaã. Então presta atenção, ele sabia onde ele estava, sabia onde ele queria chegar e sabia por que ele queria sair. Mas o texto diz que a caminho de Canaã ele vai passar por uma terra que se chamava Harã. Qual era o nome do filho dele que morreu? Quando ele chega em Harã, ele deveria só ter passado por Harã, mas ele vai armar tendas ali. Ele pensa que vai poder superar. Você não está pronto para superar o que você teve que fugir para não morrer. Então quando você estiver diante de uma área de tentação, não bate de frente com ela, desvia, passa batido, vai-se embora. Aí ele arma as tendas dele ali. E o texto termina, sabe como? E morreu Terá em Harã, e ali foi sepultado. Sabia onde estava, sabia onde queria chegar, mas chegou? Chegou? Não confunda não é Abraão não, é o pai dele, chegou? Porque não é apenas saber aonde eu estou e por que eu quero sair. Não é apenas ter a rota de onde eu quero chegar, é saber se eu estou pronto para fazer o... Aí Jesus chega e diz, eu sou o... Jesus te trouxe hoje aqui para dizer, se você começou muito bem, parabéns filhão, mas não esquece que eu sou o caminho. E se você começou muito mal, não fica triste, ainda dá tempo. Por quê? Pelo mesmo motivo, é na caminhada que eu te experimento, é na caminhada que eu te provo, é na caminhada que eu te podo, é na caminhada que eu te ensino, é na caminhada que eu te levanto, é na caminhada que eu te sustento, é na caminhada que eu te converto, é na caminhada que eu começo a te dizer, não apenas aonde você tem que chegar, mas como você vai estar quando chegar lá.
Oh, meu Deus. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Diga assim: Senhor. Diga: Senhor, eu preciso de ti no caminho. Não é a chegada nem a partida, é o caminho. Não é como você começa. Você pode ter começado muito bem. Vigia. É no caminho que as tentações aparecem. É no caminho que as adversidades nos espreitam. Você pode ter começado muito mal, não desanima. Deus está dizendo: ainda tem caminho. Ainda tem estrada para você. Ainda tem rumo, ainda tem norte. Irmãos, eu estou numa noite onde Deus não para de falar assim: olha, eu sou a bússola, eu sou o norte, eu sou o caminho, eu tenho o apontamento do teu destino, mas eu não estou te esperando lá, porque eu faço questão de fazer esse caminho com você. 10 virgens puras, santas, mas só 5 entraram, porque não é como você começa que dá a garantia da sua chegada, seja você começando bem ou seja você começando mal. O importante é o que você vai fazer no caminho. O que aparece no caminho? Primeiro obstáculo, o tempo. São só 3. Primeiro obstáculo, tempo. Segundo, o sono. Terceiro, o noivo. Ele não é um obstáculo, mas ele é inevitável. Então vamos lá, as 3 coisas inevitáveis para a gente fazer uma equação rápida aqui: o tempo, o sono e o noivo. Diga aí: o tempo, o sono. Vai sozinho, bem rápido. Ao sair, de cara o texto já diz: 5 são prudentes, mas 5 são loucas. Como é que já diz de cara se a caminhada nem começou? Elas não são chamadas de loucas porque tem algum problema neurológico. Camila, você está suando muito, tira o blazer. Eu comprei esse blazer para esse culto, eu vou fazer esse culto todinho com esse blazer. Camila, você vai derreter, eu não vou, tá repreendido. Só vai queimar gordura. Me traz mais água aí, irmã. Ainda pode beber água no culto? Então para de me secar. Vem, meu filho, que eu estou comprometido com a minha garganta, não é com a expectativa deles, não. Elas não têm nenhum problema, nenhuma ausência de substância cerebral. Elas não. Elas são chamadas de louca por imprudência. E por quê, Camila? Porque elas não levam em consideração o fator tempo de espera. Elas não levam em consideração o que pode acontecer com aquelas lamparinas que estão cheias de azeite. Presta atenção, todas as 10 têm nas suas lamparinas azeite. Só que 5 delas são chamadas de prudentes, porque além do azeite que elas carregam dentro da lamparina, elas estão levando o azeite na reserva. Por que são chamadas de prudentes? Porque elas pensam em possibilidades 1000 que podem fazê-las perder o azeite que elas precisam ter na entrada das bodas. Por exemplo, elas poderiam sair dali e levar um tombo. Camila, isso é uma história e é por isso mesmo que eu tenho liberdade para conjecturar. Elas poderiam sair dali e levar um tombo. E cadê o azeite? Acabou o azeite. As outras não. Ainda que levassem um tombo e arrebentasse com a lamparina e perdesse todo o azeite e apagasse a chama, pega o azeite da reserva, enche a lamparina de novo e acende a chama de novo. Agora as outras, sem azeite não tem chama. Sem chama não adianta nada a lamparina. Estão com seus instrumentos vazios. Estão com aquilo que vai apontar e iluminar o caminho sem chama. É assim que elas poderiam ficar. Então as que são chamadas de loucas, são loucas porque não levaram em consideração o fator tempo. Agora olha para mim. Você acha que isso aqui é brincadeira? Olha o exemplo que Jesus está dizendo. O que ele está mostrando para a gente? Que quem não leva em consideração o fator da espera é como se fosse o louco. Ficou com medo? É como se fosse louco. Você diz que espera, mas se não se comporta como espera, é louco. Ninguém quer ficar na casa de alguém que não se preparou para receber a pessoa que disse que ia.
Se eu chego para você e eu digo, olha, amanhã eu vou na sua casa. Vai fazer o que, Camila? Tomar um café ou um almoço? Eu digo, um almoço, aí você não vai me preparar mesa de café, você vai me preparar uma mesa de almoço, no lugar de pires, você vai colocar pratos. Essa atitude vai demonstrar que você está me esperando. Já teve na casa de alguém que se preparou para te receber? Ou seja, que esta pessoa estava à sua expectativa, ela estava à sua espera. Quando você chega, você até quer fazer uma visita de 5 minutos, mas não dá. Aí o telefone toca e alguém diz, fulano, tem que vir embora. Aí a gente diz, não dá, montou até mesa. Pastores aqui já passaram por isso. Tem que tomar um golinho de café. Tem que comer um pedacinho de bolo. A pessoa se preparou, ela fez bolo para você. Ela te esperou. E isso também dá maior problemão se você não for. A pessoa diz, eu te esperei. O que significa eu te esperei? Eu fiquei no sofá? Não, eu desmarquei compromissos, eu desmontei mesa, eu limpei casa, eu lavei banheiro, eu botei toalha nova no lavabo. Eu estava te esperando. É isso que significa. Agora, tu dizes que espera, mas a pergunta é, cadê o comportamento de quem espera? Cadê o azeite na reserva? Cadê o comportamento de alguém que não pode guerrear contra o tempo, mas precisa estar preparado para sobreviver nele? É sobre isso, irmão. Escuta isso. É sobre isso. Não são loucas porque são de devaneio. São loucas porque saem como se tivesse o controle de tudo em suas mãos. O louco acha que tudo está sobre seu controle. Vou falar de novo. O louco acha que tudo está sobre o seu controle. Ele não leva em consideração o fator tempo. Ele não está pronto para esperar. E aí, Camila? E aí que vai dar desgraça. Quem não está pronto para esperar não vai conseguir chegar. Quem não está pronto para esperar não vai conseguir chegar. Eu trabalhei num banco algum tempo da minha vida. E no dia 5 tinha uma fila que virava o quarteirão da esquina. Era o dia dos aposentados receberem os seus... como é que chama? Pronto. Ficava uma fila que virava a esquina. Só que tinha um senhor, o banco abria 10 horas. Que horas eu disse que o banco abria? Eu tinha que chegar às 8h30 para cuidar de algumas coisas. Quando eu chegava às 8h30, acredite, o banco só abria 10 horas. Tinha um senhor que chegava com um banquinho daqueles que abre, igual de praia. Ele abria aquele banquinho na porta do banco. Ele sentava ali. Quando dava 9 horas, ele tirava um pão, uma garrafinha de café pequena, daquela que a tampa vira xícara. E ele começava, bom dia, bom dia. Só abre 10 horas. Aí ele. Irmão, quando dava 9h30, aquela fila já estava virando a esquina da rua, que era comprida. Quando dava 10 horas, ele já tinha lido o jornal, tomado café de novo. Quando dava 10 horas que o banco abria, ele entrava. Com um banquinho debaixo do braço, ia lá no caixa, ajudava ele, tirava o seu benefício e ia embora. Irmão, o que tinha de gente xingando nessa fila? Agoniado, dizendo que estava esperando há mais de 15 minutos, meia hora. Que é isso? É gente que chegou no horário que o banco abre e não levou em consideração a possibilidade de esperar. Pensou, vou chegar e vou fazer. Louco. Agora, perceba o humor de quem se prepara para esperar. O seu Zezinho vai lá e abre o pãozinho, toma o cafezinho. Nego tá xingando tudo que é palavra feia e ele tá dizendo bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí você olha para ele, presta atenção. Ele também esperou para ocupar esse lugar de primeiro lugar na fila. Ele também esperou, só que tem uma diferença. Quando saiu de casa, ele levou o café. Quando saiu de casa, ele levou o sanduíche. Você está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo, o tempo, ele é impositivo para todos, mas a forma como espera é opcional. É você que define a maneira como você vai esperar. Ouça isso, quando Deus te entrega uma promessa, se Deus está te entregando um lugar, uma boda, um chamado, uma unção, uma promessa, uma empresa, Ele está dizendo, haverá o fator tempo. O tempo te prepara, o tempo te experimenta, o tempo te esconde, o tempo te ensina, o tempo te aprimora, o tempo te dá paciência, o tempo te amadurece. Eu vou te colocar no estacionamento do tempo.
Isso é imposição minha, mas a maneira como você vai esperar é decisão sua. Então não espere murmurando, reclamando, rejeitando, chutando, ou como um louco, botando a roupa em... Ei, aonde você já se viu uma mulher que vai casar e vai deixar para ver o vestido no dia? É assim que as meninas se casam, gente. Se tem o fator tempo, tem o fator espera. Dentro da espera, Deus está dizendo: isso não é castigo, é possibilidade. Escolha, defina, desenhe, redesenhe, projete, avance, use o tempo ao seu favor. Mas você quer considerar o tempo uma desgraça? Davi dizia: esperei com paciência. Aonde está a revelação do texto? Na espera? Aonde que está? Na paciência. O que ele está dizendo? Esperar eu vou ter que esperar, mas a maneira como eu espero é decisão minha. Então eu vou esperar com? Eu vou esperar com? Agora olha como a posição dele na espera altera a intervenção do tempo de espera. Olha como é que diz o Salmo: esperei com paciência no Senhor e Ele... Eu gosto, essa palavra eu amo. Ele se inclinou. É como se tipo assim, o que espera você não observa. Quando tu bota uma coisa em espera, você deixa lá porque você já sabe que o tempo tem que correr, sim ou não? Só que a maneira como Davi esperou é como se Deus estivesse passando, entenda isso, é como se Deus estivesse passando e dito: tal coisa está em stand-by, está em espera. Só que quando ele está ali, a maneira como ele espera, como? Adorando, louvando, buscando. Aí o texto diz que é como se fosse assim, ó. É como se Davi estivesse aqui e ele ainda tivesse que ficar mais um ano em espera. Mas por causa da maneira como ele decidiu esperar, é como se Deus fizesse assim. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Ele está dizendo: ei, pare de considerar o tempo seu inimigo e comece a considerá-lo seu treinador. Existem orações suas que não foram respondidas ainda. Não é porque Deus não tem o poder de responder. Ele está te dando esse tempo para você melhorar a qualidade do teu clamor. Nesse período de tempo, o projeto que começou com uma bolinha, agora pode crescer e se tornar um grande gráfico, porque o tempo te ensina, o tempo te dá um novo nível de projeção. Não há homem bem sucedido que não tenha passado pelo fator do tempo e que tenha usado o tempo em seu benefício. João Batista, ele ficava nos desertos, escondido de Israel, até a hora que deveria revelar-se a Israel. Quando o Senhor Deus decidiu proteger seu filho Cristo, ele não disse para Maria e José: peita Herodes. Ele disse: prepara mudanças, desce ao Egito e se esconde lá. E quando é que eu saio de lá? Espera a minha resposta. Vocês vão ficar lá um tempo. Quando Eliseu disse para a sunamita que ela conceberia e daria luz a um filho, ele disse: no tempo determinado. Sabe o que ele está dizendo? Essa promessa não é miojo não. Entre a palavra que eu estou falando até você receber, vai passar um tempo. Agora usa esse tempo ao teu favor. Entenda, o que Deus está dizendo é: no tempo da espera, escolhe o nome do teu filho no processo da esterilidade. No tempo da espera, prepara o teu futuro. No tempo da espera, escolhe os amigos que estarão preparados para desfrutar do cumprimento da promessa que Deus te fez. Deus já está dizendo: se não fosse a espera, você já tinha arrebentado teus pés pelas mãos. Imagine ter acesso a tudo que você tem hoje com aquela cabeça de 18 anos, quando você achava que sabia tudo e que seus pais eram retrógrados. Deus te trouxe hoje aqui para dizer: o meu tempo é lixa, é tesoura na poda da videira, é para você frutificar, é para pegar na mão de alguém aí. Eu estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande aqui. Meu tecladista pode subir, a banda mais musical que eu já vi na minha vida pode vir chegando aqui. Pega na mão de alguém aí agora. Larga de ser esquisito, segura a mão de alguém aí. Se ele tiver meio gelecado, aperta bem forte, que é para ele ver. Ei, não aperta de qualquer jeito não. Deixa essa pessoa perceber que ela sentou do lado de um profeta do Eterno, de uma profetisa nessa noite. Sacode ele ou ela e diga: o tempo é seu aliado e não o inimigo. Esse tempo vai te melhorar, esse tempo vai te fazer crescer, esse tempo vai te fazer progredir, esse tempo vai te abastecer. Não são loucas porque tem problema de cabeça. São loucas porque tendo cabeça não usam. Vou falar de novo. Não são loucas porque tem problema de cabeça. São loucas porque tendo cabeça não pensam, não usam.
Olha para os dois aí e faz assim, ó. Usa a cabeça. Como é que se usa a cabeça? Olha aqui para mim. Você tem que ter em mente e se? E se? E se for antes do que eu pensei? E se for depois do que eu me preparei? E se essa sociedade romper? Você tem que usar isso aí. Isso aí é um crânio, não é uma caixa preta, não. Para só no último dia abrir e ver o que deu. Leve em consideração o tempo. Porque ele será impositivo a todos e inevitável a todos nós. Olha para mim. Sendo mais crente que eu ou menos crente que eu, estamos no mesmo peso da balança. Qual? Ambos vão esperar. Para de peitar o tempo. Leia o tempo. Discirna o tempo. Caminhe no compasso. Não levaram em consideração nada. Saíram com azeite só da lamparina. Resultado? O texto diz que o noivo demorou. Tardando o noivo, todas dormiram. Quantas dormiram? Quantas dormiram? O sono é inevitável. Porque quem está preparado dorme. Quem não está preparado, dorme também. Por que o sono é inevitável? Porque sábios dormem e ignorantes também. Por que o sono é inevitável? Porque quem tem azeite na reserva dorme. E quem não tem azeite na reserva vai dormir também. Porque o sono é inevitável. E o que o sono fala para nós? Sobre as coisas que você não vai ter controle. Só tem uma coisa que é mais forte do que a fome. O quê? Fazendo missões no sertão, era tão triste chegar em alguns lugares e perceber que algumas mães sepultavam os seus filhos. E a última vez que elas o viram foi dormindo. Porque o menino queria comer alguma coisa e não tinha. Queria comer alguma coisa e não tinha. Então muitas mães lá diziam, meu filho, dorme que passa. E passava mesmo. Alguns passavam até para a eternidade. Por quê? Porque o sono é mais forte do que a fome. E algo que supera a fome, supera qualquer coisa. Quem ainda está comigo, diga amém. Mais de 46% dos acidentes de trânsito não acontecem nem por embriaguez e nem por nenhum problema mecânico ou acidente alheio. Acredite, mais de 46% dos acidentes de trânsito acontecem a menos de 5 quilômetros da própria casa do motorista. Por quê? Porque você acredita que vai chegar e relaxa por já saber o caminho. E você começa a lutar contra o sono. Ei! Contra o sono você não luta! Se você já aumentou o som do carro, já abriu a janela e continua batendo cabeça, para no primeiro acostamento, no primeiro posto. Lava o rosto, toma o café, se não adiantar, fecha o vidro, trava tudo e vai. É melhor ter 15 minutos de atraso do que perder mais 15, 20, 30 anos de uma vida. Por que o sono é inevitável? O sono é tão forte que na parábola do trigo e do joio, o texto diz que o inimigo veio à noite enquanto os servos dormiam e semeou o joio no meio do trigo. Quando os servos acordaram no outro dia e viram o joio crescendo no meio do trigo, foram até a porta do dono da casa, da fazenda, do campo, bateram na porta e disseram, Senhor, qual foi a semente que tu nos deste? E o Senhor da propriedade, ele disse, ora, a boa semente, o trigo. Aí ele diz, então nos explique agora, por que é que o joio está crescendo junto com o trigo? Ele disse, ora, essa semente quem semeou foi o inimigo. Agora preste atenção na parábola. O inimigo entrou no campo durante a noite enquanto todos estavam... Por que eles dormiam? Porque eram desocupados? Não, porque trabalharam um dia inteiro e agora estavam tendo uma parte da paga do seu serviço, que não é o dinheiro, é o sono.
Os servos estão no campo e por dormirem não viram o inimigo entrar. O dono do campo está em casa, não está no campo, mas sabia que quem tinha semeado o joio era o inimigo. Responda para mim, o dono do campo estava no campo? Estava em casa. Agora os servos estavam no campo, mas viram o inimigo? Porque estavam... Senhor, ele diz, foi o inimigo. O Senhor não estava lá, mas sabia quem tinha semeado. Por quê? Porque o servo administra, mas o dono do campo sabe de tudo, mesmo quando ele não está. Mesmo quando ele não está, ele vê. Mesmo quando ele não está, ele vê. Mesmo quando ele não intervém, ele vê. Mesmo quando você não vê o braço dele, ele continua se movendo. Porque ele é o único que não dorme. Ele é o único que não dorme. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, você perdeu o sono. Não, você continua com sono, mas você está tomando todo tipo de medicamento. Você está fazendo todo tipo de autossabotagem. Você aprendeu a burlar seus próprios limites. Você está tendo crise de ansiedade e insônia, porque você acha que tem que controlar tudo. Você acha que vai salvar a tua casa toda. Você acha que pode cuidar do teu filho o tempo todo. Olha para mim, abre a mente. Você pode ser a melhor mãe do mundo. Você não vai cuidar do seu filho o tempo todo, toda hora. Em algum momento ele vai fazer alguma coisa que você não viu. Ele vai entrar num lugar que você não sabe. Ele vai conhecer alguém que você não conhece. Você pode ser o melhor marido do mundo, não tem como os seus olhos estarem sobre a sua esposa o tempo todo. Uma hora ela vai ter uma conversa que você não tem conhecimento. Eu não estou falando de traição, eu estou falando de vida. Ninguém tem a vida do outro 100% sob controle. Você pode ser o melhor pastor que uma igreja já viu. Nenhum pastor tem condições de cuidar de absolutamente todas as ovelhas sem falha. Uma hora alguém vai cair, vai te esconder. Uma hora alguém vai te trair, você não vai saber na hora da traição. Por quê? Porque o sono é para todos. O sono é uma forma que Deus nos deu de mostrar a nossa vulnerabilidade ante a sua soberania. Quando você dorme, Ele não está dizendo você é incapaz. Quando você dorme, Ele está dizendo pode descansar. Por quê? Porque quem te guarda não dorme. Eis que não tosquenejará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Bate na mão de os dois aí e diga, quem guarda tudo é Deus. Quem guarda tudo é Deus. Quem tem controle sobre tudo é Deus. Quem conhece a tua empresa e os teus funcionários é Deus. Quem sabe o que pensam os seus filhos é Deus. Davi disse, se eu colocar a minha cama no mais profundo, ali tu está. E se eu subir ela até a mais altura, a mais alta forma da alva, ali tu também vê. Porque Senhor, tu me sondas e me conhece. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, vai dormir porque eu cuido. Vai dormir porque eu guardo. Vai descansar porque eu sou fiel. Ei! Vou contar de 1 a 3, você vai gritar. Ai, Camila, eu não sou de gritar. Deixa para não gritar outro dia. Hoje tu vai gritar. Você vai acordar essa pessoa. Quando eu disser 3, você vai gritar para ele. Você vai dizer desse jeito. Vai dormir tranquilo. Prepara aí. 1, se ajeita na cadeira, vai. 2, olha para alguém aí agora. 3, grita para ela, grita para ele. Vai dormir tranquilo, vai dormir tranquilo. Aquele que tem o controle de tudo e de todos. Ele guarda a tua casa, guarda teu marido. Ele guarda teu filho. Ele te guarda na entrada, ele te guarda na saída. Oh, ele está guardando tudo. Ele está guardando tudo. Ou você confia nele, ou você confia nele, ou não haverá ninguém que totalmente você poderá confiar. Você não conhece outra pessoa que aguenta ficar acordado como ele. João disse assim, eu vi, seus olhos eram como chama de fogo. Ezequiel disse assim, eu vi, e tinham muitos olhos que rodavam sobre toda a terra. Daniel diz, o seu semblante era como o filho do homem. Seus olhos eram como chamas de fogo. Sabe o que o texto está dizendo? O texto, todos eles, estão fazendo alusão a um Deus que não tem pálpebras. Não tem pálpebras. Olhos como chama de fogo é a alusão de um Deus que não pisca.
Não, ele não. Você já deve ter feito isso mais de 1000 vezes essa noite, mas ele tá assim, ó. Você dorme. E ele, na cabeceira assim, ó. Você no leito de enfermidade, anestesia geral. E ele? Você de joelho dobrado, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Não sei aonde esse menino está até essas horas. E os olhos de Deus acompanhando o menino. Que você não sabe aonde está. O tiro comendo de um lado para o outro. O moleque fazendo aviãozinho. Traficando. E você dizendo: Deus, eu não posso entrar lá. E Deus dizendo: vai dormir. Camila, como é que vai dormir alguém numa circunstância dessa? Quem tem azeite na reserva dorme. Então presta atenção. Você só luta contra o sono porque você sabe que não tem azeite o suficiente. O que Deus te trouxe a gente hoje aqui nesse profetizando? Ele está dizendo: aumenta a tua reserva. Que quando o sono bater, ele não vai te derrubar. Você vai abraçar ele e vai dizer: pode vir. Por quê? Porque eu já tenho oração o suficiente para enquanto eu dormir, Deus trabalhar por mim. Enquanto eu não puder acessar Deus. Ei, olha para alguém aí agora e diga: aumenta o azeite, aumenta o azeite. Aumenta o azeite que Deus melhora o teu sono. Aumenta o azeite que Deus melhora teu descanso. Aumenta o azeite que Deus aumenta a tua qualidade de vida. Aumenta teu fluxo de oração e a tua intercessão. Aumentará a qualidade do teu descanso. Sacode os 3 aí e diga: aumenta o azeite, aumenta o azeite, aumenta o azeite, aumenta o azeite que você vai descansar, aumenta o azeite que você vai poder dormir, aumenta o azeite que enquanto você dorme, a chama continua acesa. Deixa a chama acesa, deixa a chama acesa, deixa a chama acesa. Ei, alguém vai dizer assim: mulher, como é que você consegue dormir com um marido desse? Você vai dizer: porque enquanto eu durmo, a lamparina está. Alguém vai dizer: minha filha, tendo o filho que você tem, como é que você tem essa paz? Você vai dizer: porque antes de dormir eu deixo a lamparina. Só pode deixar a lamparina acesa quem tem azeite para queimar enquanto dorme. Entendeu? Terceira e última coisa. Ih, tão crente a beça, hein? O sono é um jeito de Deus mostrar assim, ó. Você não controla tudo. Mas eu controlo tudo. Quando elas acordaram, olha o desespero de quem dorme sem azeite na reserva. As prudentes levantam, se arrumam e ó, lamparina na mão, foguinho queimando. Aí sem azeite. Dá-nos do vosso azeite. As nossas lâmpadas se apagam. Olha as prudentes. O texto diz boazinhas ou prudentes? O texto diz legais ou prudentes? As prudentes olham para as loucas e dizem: se dermos do nosso, faltará a nós e a vós. Sabe o que elas estão dizendo? Não é que eu sou má, é que não é inteligente lascar nós duas. Ó, rebentar com nós. Olha o que elas estão dizendo. Não tem azeite o suficiente aqui para mim e para você. Só tem azeite suficiente para um. Então é correto que o que trouxe, o que carregou, o que buscou e o que reservou, dê para quem não guardou, não buscou e não reservou. Eu não vim falar sobre ser legal, eu vim falar sobre ser justo. E tem gente que vai ficar indignado agora. Se não vigiar, vai manifestar.
mas vai dar o grito de derrota. Vão sair todos e o último vai acender a luz. Não vai apagar não, vai acender. Lembra daquela expectativa lá do início? Tem gente que está sem azeite hoje, não porque não buscou, mas porque não entendeu a premissa do reino de Deus. O reino de Deus não é comida e nem bebida, quem lembra? Mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz. Qual é a premissa do reino de Deus? Qual é a premissa? Qual é a premissa do reino de Deus? Você não precisa nem falar paz e alegria depois. Sabe por quê? Paz e alegria no contexto de justiça são consequências de quem pratica a justiça. Ó, o que Deus está dizendo é o seguinte: se tiver justiça, paz e alegria, é consequência. Por que alguém aqui está sendo defraudado da paz e da alegria? Porque quis ser mais legal do que ser. Fala a verdade. A gente não quer ser o que não deu. A gente não quer ser o que não fez. A gente não quer ser o que diz não. A gente quer ser o bonzinho. A gente quer ser o legal. A gente quer ser o que ajuda todo mundo. A gente quer ser o que se arrebenta todo, que é para todo mundo amar a gente. A gente quer ser aquele que é bacana com geral. A gente quer ser aquele que mesmo quando não estamos presentes, a roda está dizendo: não liga para fulano que fulano resolve. Não liga para fulano que fulano é tudo. Liga para... Ei, a gente não quer ser o que diz não. Fala a verdade. Levando em consideração o comportamento natural de algumas pessoas aqui, seria quase que instintivo você pegar um pouco do teu azeite e dizer assim: tá bom, vou te dar um pouquinho. Fala a verdade. Fala. Você daria um pouquinho sim. E depois isso ia dar uma confusão. Porque quem dá um pouquinho, que não deveria ter dado, vai dizer quando estiver acabando: também tive que buscar por nós dois. Só eu pago o preço nessa casa. Olha como é que o bonzinho no final gera contenda de tudo que é jeito. Agora o justo não. O pau está quebrando e o justo, lamparina acesa. As loucas estão dizendo: desgraçado, falaram que era crente, não deram nada pra gente. E o justo está ali, ó, cantando Samuel Messias. Eu não perdi o controle, não, não. Deus trouxe a gente hoje aqui e Ele está dizendo: 50% dos teus problemas dependem da minha ação, mas os outros 50% só dependem do teu não. Não quer, não precisa aplaudir não. Mas se Deus falou contigo, aplaude com vontade. Se te confrontou por dentro, aplaude com vontade. Não vai dar. Vai lá e tenta comprar. Foram, o noivo veio. Porque com gente ou sem gente, o noivo, crendo ou não crendo, o noivo, porque o tempo, o sono e o noivo são inevitáveis. Para quem acredita, o noivo vem. Para quem não acredita, vem. Para quem está pronto esperando ele. Para quem não está, ele vem também. Eu vou falar agora porque não tem absolutamente ninguém saindo. Todo mundo que estava parado na porta, está parado na porta até agora. Quem participou desse culto inteiro em pé, está em pé até agora. Eu estou com vontade de entregar minha vida para Jesus de novo, de tão crente que vocês são. Então eu vou falar agora que é para não constranger ninguém, mas escuta o que eu vou falar. Quem não aguenta esperar um culto acabar, tu acha que vai aguentar e esperar o noivo vir? Não, faz essa equação aí na tua cabeça. Quem não aguenta esperar o cumprimento de uma promessa terrena, está pronto para entrar na eternidade divina. Deus está dizendo: se você crê e quer ser daqueles que entram para as bodas,
Use o tempo, o sono e o noivo ao seu favor. Prepare-se. Tem azeite em estoque. Tenha vida no altar em dias que não precisar. Como assim, Camila? Não busque só em tempo de guerra, busque também em tempos de paz. Não busque só em dias de aflição, busque também em dias de alegria. Que é isso? Azeite na reserva. Estou pronto para se Deus me abater, e estou pronto também se meu coração quiser me ensoberbecer. Azeite na reserva. Sono. Algumas coisas você vai ter que perder o controle para Deus restaurar o governo dele na sua vida. Então, quando chegar a hora de dormir, ou seja, quando chegar a hora de não ter o controle sobre determinadas coisas, sobre determinadas enfermidades, não arrume guerra. Durma e diga: Deus, está na tua mão, porque o Senhor não perdeu o controle. E vai dormir. E por fim, se o noivo vem, pare de querer agradar o público para ser curtido, ovacionado, lembrado, presenteado, e comece a agradar o único que tem o poder para abrir a porta e fechar a porta, para decidir quem entra e quem fica de fora. Sabe quem vai ficar de fora? Os cães, os homicidas, os adúlteros, os mentirosos, os assassinos, todos eles, a sua parte, e aqueles que se esquecem de Deus. Agora, quem vai entrar? Quem se preparou. Eu não vim contar uma mentira para você. Jesus não está vindo. Jesus vem. O que é que isso significa? Não está no gerúndio. Ele não está caminhando. Quando ele vier, será como num abrir e fechar de olhos. Então não espere o dia mau chegar, nem o sono chegar. Aumenta as tuas reservas hoje, para que a lamparina continue acesa, mesmo quando você estiver apagado. O noivo vem. Alguém diz: aí vem o noivo, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que foi entregue como cordeiro, mas ressuscitou como um leão, o alfa e o ômega, o primeiro e o último, aquele que João viu na ilha de Pátimos, cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, língua como uma espada afiada de 2 gumes, pés como latão reluzente, na coxa direita está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, a raiz de Jessé, o lírio dos vales, a rosa de Sarão. Ele vem. Para quem acredita, ele vem. Quem não acredita, ele vem também. Aumente a sua reserva. Aumente a sua reserva. Fica de pé quem precisa de mais azeite. Fica de pé quem precisa de mais azeite. Orimanaya rabaya sai. Reborimanarabaia revalavai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença em oração, nesta noite, eu te peço, envolva a Tua igreja no manto de glória, revela sobre nós a Tua vontade, cumpre o Teu querer, aponta o destino e faz com a gente o caminho, faz com a gente o caminho, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar sem a Tua ajuda. Pai, Pai, Pai. Grite comigo, diga: Pai, Pai. Levante as suas mãos. Pai, nós estamos de mãos estendidas, como quem precisa receber, porque nós precisamos. Nos dá discernimento para aprender a usar o tempo, porque há um tempo determinado para todo propósito.
Não é como começamos que determina, mas é como terminamos. Tu disseste na tua palavra: melhor é o fim das coisas do que o início delas. Queremos um bom fim. Queremos um bom fim. E não há fim melhor do que viver as bodas do Cordeiro contigo, do que atravessar os portais da eternidade. Para alguns, tu sabes, Senhor, o céu já se tornou uma linguagem filosófica, figurada. Mas para nós, aqueles que confiam na tua palavra e no teu nome, nós aguardamos o dia que atravessaremos os portais da eternidade. Por causa disso, nós não nos acovardamos, mas nós te pedimos, nos dá discernimento do tempo, discernimento do sono e discernimento da tua vinda, para que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, vem noivo, vem sem demora, ora vem, oh vem, 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 Senhor Jesus. Que essas mesmas mãos, levante as mãos, que essas mesmas mãos, possam alcançar a bênção do discernimento do tempo, a bênção do descanso no sono e a bênção do preparo para o noivo. Bota a mão na tua cabeça. Se não crê, não faça. Aí você crê, chapa a mão na tua cabeça. Toda cadeia, cadeado, toda crença limitante de escassez de propósito divino, toda mente rasa, toda área no nosso cérebro, visita o lombro frontal, o cognitivo, o consciente, até a massa cinzenta, passa em revista a nossa mente e abre o nosso entendimento para a realidade da vinda de Jesus. Abre a nossa mente para um novo tempo, um tempo onde o tempo não é mais o nosso inimigo, um tempo onde o sono não precisa mais ser resistido, num tempo onde a tua vinda é um presente e não um castigo. Abre a nossa mente, diga para ele: abre a minha mente, Senhor, faça caber o que tu tens em 2023 na mente dessa pessoa. Amplia o entendimento dela. Não estamos aqui nessa noite apenas porque somos teus admiradores. Estamos aqui porque somos os teus embaixadores. Não queremos apenas te aplaudir e te glorificar, por melhor que isso seja, mas viemos aqui nessa noite para aprender o teu método exoperante. Nós queremos praticar ainda este ano. Amplia o projeto, amplia o entendimento, amplia a envergadura, o raio de atuação daqueles que estão recebendo discernimento. E Senhor, em nome de Jesus, ainda em oração, faça com que saiamos de 2022 desejando o céu mais do que o carro, desejando o céu mais do que o sucesso que esperam de nós. Torna a dar-nos a alegria da salvação, torna-nos dar a alegria da salvação. Senhor, nós nos lembramos aqui agora em oração contigo de um tempo aonde não corríamos para ter, mas nós corríamos para nos tornarmos quem o Senhor queria que fôssemos. Não queremos dar o tempo que deve ser dado à construção do nosso ser, as posses do nosso ter. Arranca de nós a vaidade de quem somos. Nessa noite, restaura o nosso temor. Rebala. Que me amaravas.
alegria da salvação. Desejo de te ver mais do que ter qualquer coisa. Desejo de estar contigo mais do que estar com qualquer pessoa. Restaura a nossa aliança, restaura o nosso altar, restaura os nossos critérios, reforma as nossas prioridades, corrige o nosso caráter, corrige o nosso caráter, corrige o nosso caráter. Por favor, Senhor, nós te imploramos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Escute, escute. Vou contar de 1 a 3. No 3, de pé como estamos. Quem se afastou, quem se distanciou do Senhor e quer voltar para a casa do Pai hoje, quer comprar azeite enquanto pode achar. Quem teve o seu coração, por causa do afastamento, arrebatado de temor. No 3, você vai sair depressa do seu lugar e vai vir para o altar. Quem, Camila? Você que está afastado, você que se diz desviada, você que vem à igreja, mas ainda não tomou a tua decisão ao lado de Jesus. Camila, eu estou com medo da porta fechar. Camila, eu estou com medo. Vou ser honesto, estou com medo. Porque eu não estou com azeite na reserva. Eu venho à igreja, mas ainda não tomei minha decisão. Camila, tem que ir aí na frente? Tem. Porque eu vou considerar isso tua confissão pública de fé. Então, se você é de uma igreja vizinha, não vem porque não é você que eu estou chamando. A oportunidade aqui agora é para quem sabe que está afastado dos caminhos do Senhor. Para quem se distanciou, mas não foi tão longe que se perdeu e quer voltar. Camila, comigo que Deus falou, meu coração está tomado de temor. Eu conto 1, comunidade das nações, levanta a mão e começa a interceder. Eu conto 2, quebre a tua própria régua, rompa com você mesmo e venha agora entrar no querer de Deus. 2,5, Camila, sou eu. Deus falou comigo. Preciso restaurar minha aliança. Preciso buscar azeite enquanto eu posso ter. Invocar enquanto é tempo. Buscar enquanto se pode achar. Se é você, 3, tira teu pé do chão e vem para o altar de Deus agora. Volta para Jesus hoje. Volta para a casa do Pai agora. Vem, é só vir. É só vir. Tira teu pé do chão e vem. Se puder, fiquem de pé para que dê espaço para as outras pessoas. Vem. Vem. Pode vir. Tira o pé do chão e vem. Você que se afastou. Aleluia. Estou te esperando, venha. Caminhe em direção ao altar. Lembra? Não é o ponto de partida, é o caminho. Caminhe. Ainda tem lugar aqui para você. Caminhe, caminhe. Caminhe. Isso, venha.